Desde quando existe vida na Terra, qualquer que seja a sua forma, existem os predadores e suas presas. Nas vastas planícies da África, matadores e vítimas. Esta é a história exata do entrelaçamento da vida dos dois e da morte de alguns. A caça e os caçadores. O início da estação das chuvas é uma época de desespero para os caçadores. Alguns estão passando fome. Por 5 meses, as planícies ficaram vazias. A migração anual ainda não começou. Mas, de repente, a salvação aparece no horizonte. Colunas de antílopes e zebras surgem marchando, transformando a paisagem. A primeira onda de gnus, com mais de 500 mil de indivíduos, navega para um pequeno ponto, o Parque Nacional de Serengeti, na Tanzânia. Eles trazem consigo novas vidas. Muitos filhotes ainda irão nascer aqui antes que a migração os leve para os pastos frescos produzidos pela chuva e que está mais adiante. Uma betarda core se exibindo. Agora que está sozinha, se encontra cercada por cascos que batem e caudas que balançam. Para os caçadores, esta enorme reunião de animais representa uma época de fartura. Mas as caças têm suas defesas. As zebras contam com o olfato apurado, a velocidade e a vontade de viver. A principal defesa da gazela de Thompson é a aceleração e a habilidade de se esquivar e desviar. Os gnus são as principais vítimas. Não é só porque estão acompanhados de filhotes que eles são fáceis de pegar, mas porque o rebanho é composto por um número incalculável de cabeças e os caçadores podem escolher. Jovens e velhos cairão vítimas dos caçadores das planícies, mas como espécie, a morte de muitos milhares de indivíduos não tem pouco significado. O leão, como todos os outros predadores, atravessou um longo período de escassez. Um simples filhote não vai alimentar todos eles. Então a divisão se transforma numa disputa acirrada dentro do bando. Até recentemente, os leões estavam vivendo nas áreas vizinhas à floresta, onde se mantinham às custas das populações de pequenas presas residentes na área. Agora estão de volta às planícies para aproveitar o máximo enquanto durar a fartura. Outros predadores também estão voltando. Pensava-se que as hienas fossem comedoras de carniça e que viviam dos restos das vítimas dos leões. A verdade é muito diferente.
À sua maneira, as hienas são caçadoras habilidosas, que dão mais comida para os leões do que recebem deles. A competição causa uma forte rivalidade entre os dois caçadores. Para a leoa, a chegada da migração é um momento ótimo para ter os filhotes. Se ela estiver bem alimentada, terá bastante leite, e uma ninhada nascida no início da estação pode ser desmamada bem antes dos rebanhos se mudarem outra vez. O chita também faz com que seus filhotes coincidam com a migração. Enquanto o leão se concentra nos gnus e nas zebras, o chita é especializado em caçar gazelas, o que reduz a competição entre os predadores. Tanto os leões como os chitas incluem em sua dieta os facoqueiros, uma espécie de leitão. É difícil imaginar os rinocerontes como vítimas, mas às vezes os filhotes são vítimas não só dos leões, como também das hienas. O chacal também tem pequenas bocas famintas esperando para serem alimentadas. Estes 3 filhotes já têm idade suficiente para abandonar a toca onde nasceram. Os chacais, assim como as hienas, defendem a maior parte de sua comida, roubando uma parte das vítimas do leão. Mas eles são capazes de matar antílopes jovens e filhotes de facoqueiros. E, finalmente, o mais espetacular de todos os caçadores. Assim como os leões, os mabegos vivem em grupos e dividem a caça com os mais jovens. Enquanto as leoas têm ninhadas de 2 ou 3, todos esses 14 filhotes de mabeco são da mesma mãe. Apenas o macho e a fêmea dominante do grupo reproduzem. O que o mabeco, assim como qualquer caçador, está procurando é uma refeição fácil. O caçador tem que balancear a energia gasta na caçada com a energia que vai receber da presa. O objetivo do mabeco é sempre dividir o rebanho e fazer com que este se mova para que possa pegar um animal que seja doente, mais velho, menos ágil ou que esteja mais isolado do resto. Os mabecos são muito semelhantes aos lobos porque fazem um trabalho de cooperação em grupo. Isso lhes dá uma grande vantagem sobre presas solitárias, mas precisam de um resultado maior. Eles têm muitas bocas para alimentar. Assim como o chita, eles caçam em campo aberto. Mas ao invés de pegarem sua presa logo e a levarem para os arbustos baixos, eles ficam acuando e podem manter um trote estável por meia hora ou mais.
Os mabecos podem fazer 40 quilômetros por hora e manter esta velocidade por muitos minutos. Eles cansam suas vítimas. Eles sabem usar bem as táticas de caça em grupo. Enquanto um mabeco se concentra em distrair a mãe, os outros rodeiam o filhote. Geralmente as mães gnus tentam uma defesa heróica, mas desta vez ela desistiu. Para um animal pequeno como o que foi capturado, a morte sempre é misericordiosamente rápida. Com 13 filhotes para alimentar, os mabecos precisam caçar de manhã cedo e no final da noite. Durante as horas quentes do dia, existe uma trégua temporária entre a caça e o caçador. Mas quando a noite chega, os mabecos estão à espreita. Nesta época do ano, os filhotes são as presas mais fáceis. Mas os caçadores nem sempre conseguem logo seu intento. E desta vez há uma diferença. A mãe se recusa a abandonar a luta. Contra todas as probabilidades, os valentes esforços são recompensados. Os mabecos perderam o jogo. O gnu fêmea desesperadamente quer levar seu filhote para longe, mas tem medo de que um movimento errado possa desencadear outro ataque. Os mabecos estão exaustos, mas apenas quando as dificuldades tiverem acabado é que ela decidirá ir embora. O filhote escapou sem ferimentos sérios e sobreviverá por enquanto. Os abutres não estão adaptados para matar, e por isso eles comem os restos deixados pelos caçadores. Sobrevoando as planícies, eles vasculham a paisagem à procura de algum sinal de morte.
Uma carcaça deixada no descampado atrai os abutres a quilômetros de distância. As águias castanhas são pescadoras, mas não dispensam uma refeição grátis. Para os predadores, a diferença entre o sucesso e o fracasso é a vida e a morte. Manter sua presa é mais uma batalha. Se os mabecos perderem muito de sua refeição, seus filhotes sofrerão. O grande abutre fusco tem quase o mesmo problema. Eles fazem seus ninhos na montanha Gol, a 130 quilômetros de distância. Mesmo para uma ave planadora como o abutre, ir e voltar para as planícies consome muita energia. Suas necessidades são tão urgentes quanto a dos caçadores que eles exploram. A competição também é forte entre os grandes predadores, como os leões e as hienas. As hienas estão com filhotes escondidos nesta toca. Vários porcos-espinhos estão à disposição. Mas são muito espinhentos para serem pegos. Eles competem pelo espaço da toca, mas não ameaçam os filhotes. Pensava-se que as hienas fossem comedoras de carniça porque elas só eram observadas durante o dia, mas assim como os leões, as hienas matam mais quando encobertas pela noite. Este grupo de hienas derrubou um gnu adulto pouco antes do amanhecer. Um grupo de hienas não é adversário para um grupo de leões saqueadores. Desta vez foram os leões que mataram, e agora estão sendo importunados pelas hienas.
A competição entre as duas espécies é tão grande que elas podem até se matar se tiverem alguma chance. Mesmo se a intenção das hienas for apenas pegar um bocado de comida, ainda assim vale a pena ficar por perto até o final. As mandíbulas do leão são fracas para esmagar ossos e aqui as hienas tomam a vantagem. Elas podem esmagar até mesmo ossos resistentes e extrair o nutritivo tutano do seu interior. Tanto os leões como as hienas têm que competir com os chacais. Embora individualmente eles sejam menores do que os predadores maiores, em grupo eles podem causar um grande prejuízo. A leoa já está satisfeita, mas sua prioridade agora é proteger a carcaça para os outros membros do grupo. Os chacais terão sorte se conseguirem ficar com um pouco mais do que algumas migalhas. Mas há uma nova fonte de comida. Junto com todos os outros animais das planícies, a gazela de Thompson agora está criando seus filhotes. Uma gazela recém-nascida pode correr praticamente desde o nascimento, mas não rápido o suficiente para fugir da maioria dos predadores. Quando está em pé, é visível seu desamparo. Desta maneira, as gazelas fêmeas mantêm seus filhotes escondidos nas moitas de grama. Aqui, eles estão relativamente a salvo de predadores, como leões e hienas, que usam mais a visão para caçar. Mas um cão usa o olfato para caçar. E o chacal pertence à família do cão. É incrível, mas as gazelas fêmeas, normalmente tímidas, se juntam arriscando a própria pele para proteger os jovens.
O chacal foi vencido por uma espécie de cooperação muitas vezes encontrada entre os caçadores, mas raramente vista entre os caçados. As hienas vivem em comunidades unidas chamadas de clãs. Tanto as hienas como os mabecos ficam reunidos em suas tocas durante a época de procriação. Mas, ao contrário dos mabecos que perambulam por grandes distâncias, as hienas ocupam o território do clã, que é claramente demarcado com o cheiro dos componentes. O cheiro adverte os clãs rivais para que se afastem. As zebras reconhecem através do andar e de algumas atitudes corporais que as hienas que se aproximam se preparam para matar. A manada é protegida por um garanhão dominante que pode quebrar as poderosas mandíbulas das hienas com um coice bem aplicado. Ele se coloca entre suas fêmeas e a possível ameaça. A manada está muito bem protegida e as hienas partem em busca de uma presa mais fácil. A mais fácil de todas. Um gnu acaba de nascer. A mãe joga o filhote para cima. Ela, na verdade, o está lançando em direção à hiena que se aproxima e, na confusão, o filhote escapa. É uma situação desesperadora, uma situação em que ela está preparada para lutar com a morte. Contra uma hiena apenas, ela poderia ter alguma chance, mas outros membros do clã estão se aproximando. O estilo de caça das hienas exige paciência, bem diferente da implacável perseguição dos mabecos. Quando o gnu corre, as hienas se movimentam. Um casal de chacais começa a importunar também. Mas se a mãe gnu permanecer na luta, ela poderá salvar o seu filhote. Conforme ela vai se cansando, vai se separando do filhote. Mas mesmo assim ela não desiste. Finalmente, ela perde a batalha. As hienas têm filhotes para alimentar e precisam desesperadamente da comida. Quando seus filhotes são muito pequenos, o chita os esconde em moitas, pântanos ou grandes pedras. A mãe precisa sair para caçar, e desprotegidos, eles ficam vulneráveis aos ataques de leões e hienas. Assim que ficam mais fortes para poderem sair com mais ou menos 8 semanas de vida, a fêmea os leva junto. Embora sejam um estorvo, pelo menos ela pode protegê-los. Geralmente o chita evita as poderosas hienas, mas pelo bem de seus filhotes, ela arrisca tudo para defendê-los. Os chitas são essencialmente corredores.
são os quadrúpedes mais velozes e podem atingir 110 quilômetros por hora. Mas eles só podem manter esta velocidade por 300 ou 400 metros. Geralmente derrubam a vítima por uma de suas pernas dianteiras e depois cravam as mandíbulas na garganta do animal até sufocá-lo. Os filhotes aprendem as técnicas de caça imitando a mãe. Um gnu de 1 ano é um animal grande para um único chita matar. Provavelmente este estava doente ou ferido, o que fez com que fosse facilmente apanhado. Ela arrasta a carcaça para baixo de um arbusto para mantê-la escondida dos abutres. Os filhotes do chita começam a espreitar as vítimas em torno dos 3 meses de idade. Embora na realidade não apanhem nada, na verdade os filhotes são responsáveis por menos de 10% das vítimas comidas pela família. O chita às vezes pode ter ninhadas de até 6 filhotes, mas estima-se que mais de 90% morra antes dos 3 meses de idade. Geralmente os leões são responsáveis por muitas dessas mortes, mas mesmo o chamado rei dos animais luta para sobreviver. Somente 1 em 6 de suas caçadas é bem-sucedida. Os leões geralmente caçam à noite, mas para alimentar os filhotes, eles também precisam caçar de dia. É bastante difícil caçar encoberto pela escuridão, mas à luz brilhante do dia, as dificuldades são outras. Todas as espécies que são caçadas têm um olfato bem apurado e uma excelente visão. Os avestruzes ainda têm a vantagem de sua grande altura. As manadas de zebras e gnus geralmente procuram a companhia dessas aves, que são as primeiras a vislumbrar o perigo.
O comportamento nervoso do avestruz alerta todos os outros animais nas proximidades e anula todas as chances dos leões. Alguns antílopes podem disparar a uma velocidade de quase 80 km por hora, enquanto que a velocidade máxima dos leões é de 60 km por hora. Estas gazelas de Grant, sabendo que podem ser cercadas pelo inimigo, preferem mantê-lo à vista para saber exatamente onde ele está. Desta maneira, elas o seguem ao invés de fugirem, mas mantêm uma distância segura entre elas e o inimigo. Os leões geralmente caçam armando armadilhas. Ao se aproximarem das manadas, alguns membros do grupo se escondem e ficam esperando enquanto outros ficam rondando a parte de trás da manada de maneira a levá-la direto para a armadilha. A atenção da leoa é desviada para um gnu recém-nascido e a armadilha é esquecida. Os leões não são grandes corredores. Eles confiam mais no trabalho em equipe. A leoa rapidamente perde as forças e, sem nenhuma resistência, até mesmo um gnu pequeno é capaz de fugir. As manadas são forçadas a continuar andando em direção à armadilha. Mas este garanhão está em sua melhor forma. E sua fuga garante a sobrevivência dos mais capazes. Mais uma vez, é o leão quem perde. Alguns animais são muito grandes para serem apanhados. O bando sabe que está em desvantagem e prefere matar a sua sede. Os búfalos machos solteiros são considerados os animais mais perigosos da África, por causa de sua habitual impetuosidade, violência e agressividade. Eles podem pesar mais de 1,5 toneladas e são bem armados. Os leões estão chegando perto da água, mas os búfalos a querem para si e não vão permitir que um bando de leões fiquem em seu caminho.
Algumas vezes, os búfalos são mortos pelos leões, mas normalmente as vítimas são os filhotes pequenos. Essa é mais uma razão para que os machos sejam tão intolerantes com estes grandes gatos. Caçar sob o sol do meio-dia é cansativo. Também é um trabalho que dá sede. Os leões gostam de beber água todos os dias, e o bando lutará bravamente pela posse da água. Esses bebedouros também são bons lugares para se caçar. Os leões podem se esconder nas margens e surpreender as vítimas distraídas que chegam para beber água. Mas agora não é hora de iniciar um ataque. Os leões matam os eventuais bebês rinocerontes, mas um rinoceronte negro adulto pode chifrar e esmagar um leão até a morte. Nenhum dos dois lados está em perigo realmente, mas os dois se sentiriam melhor sem a companhia um do outro. Mais uma vez, o leão é o perdedor. A maior função do macho dentro do bando é defender as fêmeas, os filhotes e seu território contra qualquer intruso. Nenhum estranho é tolerado. Neste caso é uma leoa, mas mesmo assim ela está além das fronteiras do território do bando. O macho ruge para atrair os outros membros de seu bando, que logo chegarão, se necessário. A intrusa é a única sobrevivente de um pequeno bando vizinho.
Se continuar sozinha, suas chances de sobrevivência serão pequenas. Desesperada, ela tenta se juntar a um outro bando e se prepara para correr riscos, porque sabe que o macho dominante poderá matá-la. Um macho adulto nesta situação não teria chance alguma, mas depois de alguns dias, provavelmente esta leoa será aceita dentro do bando. Machos solteiros são forçados a uma existência solitária. Sua única esperança de sobrevivência ainda é a eficiência de caça do predador mais poderoso. No Serengeti, isso geralmente significa hienas. O clã está acuando um filhote e uma fêmea elande, o maior dos antílopes. A mãe está fazendo uma defesa corajosa, mas está em desvantagem quanto ao número. Toda esta atividade na planície está começando a chamar a atenção. É óbvio que este jovem macho não está sozinho. Um animal solitário não enfrentaria um clã grande com tanta segurança. Ele deve estar com muita fome para atacar sozinho um elande adulto. Os machos são sempre os primeiros a comer. Sua superioridade em tamanho e força lhes permite levar vantagem sobre as leoas. Também há rivalidade entre os machos, mas embora façam muito barulho, eles raramente se machucam. Em meio de tantos rosnados e discussões, a leoa acha que os lutadores estão bem preocupados com sua luta e que é seguro se juntar a eles. Na sociedade dos leões, é uma questão de se agarrar o que for possível, e é uma vantagem ser o primeiro. O resto do bando chegou fazendo um total de 7, mas não sobrou nada para eles ou para as hienas. Tanto para a caça como para o caçador,
A vida é uma eterna luta. O fraco deve morrer para que o forte possa viver.